cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Isso aqui é mais um vídeo do canal Semeia na Palavra de Deus, com uma aula sobre o livro do profeta Abacuque, com o tema o avivamento do Senhor. Amém? Hoje nesse vídeo vai estar sobre o livro do profeta Abacuque, o capítulo 1, vai estudar sobre ele, que foi Abacuque, o que foi que ele fez, o que ele profetizou, entendeu? Hoje nós falamos um pouco sobre Abacuque. Como nós falamos no vídeo passado, a diferença entre o profeta maior e o profeta menor, Abacuque ele é um profeta menor. Por quê? A Bíblia não vai relatar a sua origem, vai relatar a sua genealogia. E alguns acreditam que Abacuque ele foi um cantor, alguns acreditam que ele foi um levita que serviu o Senhor lá no templo de Jerusalém. Entendeu? Alguns acreditam isso, mas você pode ver que Abacuque ele não é encontrado em nenhum outro livro, senão no próprio livro que ele escreveu e que ele colocou o seu próprio nome. Abacuque só é achado no livro de Abacuque, e nenhum outro livro da Bíblia é achado o profeta Abacuque, senão só no próprio livro que ele escreveu, que Deus tinha usado ele para escrever uma mensagem profética. Amém? Eu quero ler com vocês algum versículo para nós entender. Livro do profeta Abacuque, bastante interessante, bonito. Livro do profeta Abacuque, capítulo 1. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violentamente e não salvará. Vou ler o versículo 13, que diz assim: Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal, e a versão e não pode contemplar, porque olhando para compreender aliciosamente de calaste, quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Fará os homens como os peixes do mar, como répteis que não tem quem os governe. Amém? O título vai ser assim, do primeiro capítulo do livro do profeta Abacuque: a iniquidade de Judá e o seu castigo pela mão dos caldeus. Intercessão do profeta. Pode ver que Abacuque ele é um profeta bastante diferente. Por quê? Você pode ver que o profeta Isaías, que o profeta Jeremias, Ezequiel, ele quando os profetizaram, ele estava profetizando para uma nação, para o povo, para o povo de Deus, para o povo de Israel. Mas o profeta Abacuque ele começou a ler bastante diferente. Por quê? Abacuque ele não dirige a sua profecia a nenhum. Porque no capítulo 1 ele vai falar sobre a nação de Israel. Ele fala assim: o peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violentamente e não me salvará. Abacuque ele começou o livro com um diálogo entre ele e Deus. Abacuque ele estava, pode ver que o livro de Abacuque ele é bastante diferente dos outros livros dos profetas. Por quê? Abacuque ele quando vai profetizar, ele quando vai falar, ele não fala contra a nação não. Ele vai começar com um diálogo entre ele e Deus. Porque assim, ele está aqui: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Abacuque ele estava clamando, Abacuque ele estava esperando uma resposta do Senhor, pois que ele é assim: até quando, Senhor, eu clamarei, até quando, Senhor, eu buscarei a tua face, e o Senhor não escutará o meu clamor, e o Senhor não escutará a minha oração. Abacuque estava esperando uma resposta de Deus, porque ele estava buscando, ele estava perseverando na aparência do Senhor. Por isso que ele vai pedir uma resposta de Deus. Aí assim: gritarei violentamente e não me salvará. Abacuque estava esperando um milagre do Senhor. Por quê? A nação de Israel estava em um pecado tão grande que estava desagradando a Deus. Por isso que ele estava vendo, eu imagino que ele estava vendo que Israel estava em um pecado tão grande que ele estava clamando, que ele estava pedindo, que ele estava orando e que ele estava buscando a face do Senhor. Por isso que ele começa assim: até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Abacuque estava clamando, Abacuque estava pedindo ao Senhor uma resposta. Porque Israel estava em um pecado, Israel estava vivendo uma calamidade tão grande que estava desagradando o Senhor. Que Abacuque, vou ler aqui o versículo 4. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Olha, porque eis que suscita os caldeus, nação amarga, apressada que marchará sobre a largura da terra, para possuir os moradores na sua. Podem ver que ela diz assim: por essa causa a lei se afrouxa. Por quê? O ímpio, ele cerca o justo. Abacuque queria dizer assim: Senhor, eu estou clamando, eu estou pedindo uma resposta do Senhor, e eu quero que o Senhor responda a minha oração. Eu quero que o Senhor responda o meu clamor. Abacuque estava buscando ao Senhor, estava buscando uma resposta de Deus. Por isso que o capítulo 1 não é o Abacuque profetizando para a nação, não. Mas é um diálogo entre o profeta e Deus. É o profeta clamando, é o profeta pedindo uma resposta de Deus para a nação de Israel.
porque Eliseu estava de um pecado de uma tal maneira que estava desagradando o Senhor. Pode ver que ele assim, depois que ele vai dizer assim no versículo 4, por esta causa a lei o que se afrouxa, e a sentença nunca sai, porque o ímpio que ele serve o justo. Ele quer dizer o quê? Por isso que a lei, Senhor, ela se afrouxa, porque a sentença nunca sai para o ímpio. Ele quer dizer em outras palavras, Senhor, o ímpio peca tanto, o ímpio faz tantas coisas erradas, quando chegará o castigo para esse povo, quando chegará o castigo para ele. Agora o versículo 13. Tu és tão puro dos olhos que não pode ver o mal, e aversão que não pode contemplar. Cosquei os olhos para poder ser aliosamente, e te calaste quando o ímpio devorou aquele que é mais justo do que ele. O profeta da correria quer dizer assim, que Deus ele é tão puro, que Deus ele é tão santo, que ele não pode ver o que? A iniquidade, não pode ver o pecado, mas em outra palavra, Abacuque não queria dizer que Deus não estava vendo que Israel estava pecando, não, porque Deus ele é onisciente, Deus conhece, Deus sabe de todas as coisas, Deus estava sabendo que Israel não estava mais agradando a ele. Por isso que Abacuque começa a ter um diálogo com Deus, por isso que Abacuque estava orando, pedindo um clamor ao Senhor. E Deus, que Deus estava enviando um castigo para o povo de Deus, que era aqui, que era a nação babilônica, que era a nação dos caldeus, que Deus ia enviar, por isso que era assim no versículo 6. Porque eis que suscita os caldeus, nação amarga. Deus está vendo o quê? Uma nação mais pecaminosa, uma nação mais que não obedecia ao Senhor para o quê? Para castigar Israel, para castigar o povo que está de um pecado de outra maneira. Abacuque estava esperando o quê? Que Deus se levantasse do trono para o quê? Para ouvir a sua oração. Abacuque estava perguntando em outras palavras, Senhor, até quando esse povo pecará contra tu, Senhor? Até quando esse povo ele falará contra ti, falará coisa contra o Senhor? E o Senhor não ouvirá, e o Senhor não... Ele queria dizer no versículo 3, Senhor, o Senhor não está vendo isso? Mas não, Deus deu o que? Deus ele vê tudo, Deus sabe de tudo. Abacuque, a oração de Abacuque ela foi respondida. Deus enviou uma nação perversa para castigar o povo de Deus. Por isso que Abacuque ele não parou de clamar. Ele perseverou na presença do Senhor, ele perseverou buscando a Deus. Ele perseverou esperando uma resposta de Deus. E eu digo uma coisa a você bastante interessante que eu ouvi um pregador dizendo: nunca ore para Deus lhe ouvir, mas ore para Deus te responder. Abacuque fez isso, ele não orou para Deus ouvir ele, mas ele orou para Deus responder sua oração. Amém, meu irmão? E esse aqui foi mais um vídeo do canal Semeia na Palavra de Deus. E essa aqui foi a primeira aula no livro do profeta Abacuque. Não perca!